Olá, pessoal. Agora sim, acho que agora dá certo. Eu já fiz duas tentativas de transmissão, uma a internet cortou. A outra, eu estava transmitindo, queria escrever o título do Evangelho na vertical e depois eu quis mudar para horizontal porque a gente gosta que a transmissão fica na horizontal, que é melhor depois para publicação. Mas quando você está fazendo vídeo, se você virar a câmera, ele não permite, né? E eu virei a câmera, mas eu vi que as pessoas estavam aparecendo para mim de lado. Mas agora sim, a gente inicia. Depois eu coloco o título aqui, que aí já coloquei duas vezes o título, duas vezes eu apaguei o vídeo. Mas vamos lá, são as coisas da tecnologia, né? Então vamos iniciar o nosso evangelho, que já está no horário, tá? Vou fazer uma prece com vocês então. Então vamos pedir para o nosso Pai amado que nos abençoe nesse momento, que nos ampare, que nos dê bastante força, bastante energia, bastante luz, para que possamos seguir nossa caminhada, nós encarnados aqui nesse plano, todos os nossos amigos desencarnados que também seguem as suas caminhadas nos planos onde se encontram e que sempre estejam aqui conosco, nossos guardiões, nos protegendo, nos intuindo com boas ideias, que possamos sempre seguir suas indicações, assim como os preceitos da doutrina espírita e do Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, então hoje, vocês estão me ouvindo bem? Depois dão um ok aqui para mim. Hoje nós vamos seguir com o capítulo 27, que é o Pedi e Obtereis. E eu hoje vou conversar com vocês sobre as preces inteligíveis, que são os itens 16 e 17. Então, quem tiver o Evangelho em mãos, que por favor abram no capítulo 27, itens 16 e 17. Tá? Então, primeiro vou fazer a leitura com vocês. Item 16. Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala, sê-lo-á para mim do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é que meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá amém sobre a tua bênção, visto não entender ele o que tu dizes? Verdade é que tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Isso está em São Paulo. E aqui vai a explicação, que é o item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua desconhecida não passam de mistura de palavras, que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia. E, se não a compreendermos, ela não pode revelar nenhuma. Podemos repeti-la como simples fórmula, cuja virtude estará apenas no meu kits. Pessoal, eu estou tendo um problema de conexão aqui, então ainda bem que reconectou, tá? Vou continuar a leitura. Eis porque eles se julgam quites com o dever, depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem. Mas Deus lê no íntimo dos corações, perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Pessoal, então é o seguinte, aqui está até indicando para a gente ir para o capítulo 28, para o número 2. Mas o que é? Por quê? Porque vai falar sobre o Pai Nosso, tá? Mas antes disso, antes de ir lá para o 28, eu gostaria de comentar com vocês esse trecho. Vai ser curto, não é muito complicado. O que fala aqui? Basicamente, que a prece tem que vir do coração. Não adianta fórmulas prontas. Tá? Não adianta preces no idioma que a gente não compreende. Vocês sabem que antigamente, na Igreja Católica, era obrigatório que as preces, que as missas, que tudo fosse feito em latim.
né? Então só as pessoas muito cultas compreendiam, só os estudiosos mesmo. Aí isso foi se modificando com o tempo, e é verdade, hoje em dia não tem latim, que é uma língua morta, mas se a gente for num país estrangeiro e ouvir uma prece numa língua que a gente não entende, o que a gente vai obter daquilo? Só a sensação, talvez o ambiente, a energização, mas a gente precisa compreender as palavras de uma prece, né? Então, no Espiritismo, a gente sempre fala que nós não gostamos de fórmulas, né? Nós não temos dogmas, nós não temos ritos, e nós, assim, não temos essa coisa de fórmulas mesmo, de preces prontas. Ah, mas no final do Evangelho tem uma coletânea de preces. Sim, são indicações para nós, né? Algumas preces que a gente pode fazer, preces para uma pessoa que acaba de partir, né? Para um desencarnado, para uma criança que acaba de nascer. Existem diversas preces no final do Livro dos Espíritos. Mas a gente precisa ler essas preces? Não. Né? A gente pode ler? Sim, estão lá, são preces bonitas, mas se a gente ler uma prece, a gente tem que entender o que ela está dizendo e fazer com o coração. Simplesmente porque assim, gente, eu trabalho com texto, né? Trabalho com leitura, trabalho com tradução. Há muitas maneiras da gente ler um texto. Às vezes a gente lê e não presta atenção. Até mesmo lendo esse evangelho, teve um momento que eu distraí, porque minha conexão estava falhando. E aí eu tenho que voltar e pensar, porque a gente é capaz de ler e simplesmente... Não é que não entendeu porque não é capaz de entender, não entendeu porque não prestou atenção. Eu tenho uma mania, quando eu estou lendo, eu volto, eu demoro para ler porque eu sempre volto. Eu leio uma frase, eu gosto da frase, eu volto na frase. Até é mania minha, né? Não é nem muito bom isso, mas eu tenho esse costume, porque eu quero entender aquilo completamente. Então, quando a gente lê uma prece, a gente tem que tentar entender o sentido, que nem o Pai Nosso. Vai falar aqui do Pai Nosso, vai falar sobre o Pai Nosso, que está lá no capítulo 28, no item 2. Vai falar que o Pai Nosso é a prece que Jesus nos ensinou, é a prece mais completa que existe. Ela é concisa, ou seja, ela é pequena e ao mesmo tempo ela é completa, né? Então ela tem uma concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, olha o que diz o nosso Evangelho. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque, geralmente, a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7, o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. Então, gente, depois vai ter evangelho sobre essa parte aqui, que é o item 2 do capítulo 28, que vai explicar cada trecho do evangelho, cada trecho do Pai Nosso. Então, quem quiser saber, é muito interessante conhecer o sentido das palavras do Pai Nosso. Tá? Então, o Pai Nosso é lindo, o Pai Nosso deve ser feito, né, orado, rezado? Sim, mas assim, é o que a gente sempre fala com as crianças, né, nós evangelizadores. Não façam fórmulas, não façam aquela prece, quer dizer, você pode rezar o Pai Nosso, até muda alguma coisa no meio, né? Quando fala assim, o pão nosso de cada dia, o pão material e o pão espiritual, né? Inclusive a pessoa que a gente utiliza para fazer o Pai Nosso. Vocês percebem que a gente, em geral, usa a segunda do plural. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Tem pessoas que usam na segunda do singular, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em espanhol eles usam assim, sempre na segunda do singular.
E se eu quiser conversar com Deus de outro jeito? Tá? Pai nosso, Pai meu e de todos, o Pai que está no céu, tratando em terceira pessoa como o Senhor, né? Que venha o seu reino. Tá? A gente pode mudar um pouco, não necessariamente você precisa usar aquela fórmula, tá bom? Tem uma senhora que sempre fazia os nossos domingos de encontro, né? Que é aquele último domingo do mês, presencialmente. A dona Zezé faz um Pai Nosso maravilhoso, porque ela vai incluindo coisas, então ela vai pensando no sentido das palavras. Sabe quando o professor manda fazer uma tarefa assim, uma pesquisa, uma redação, que não é para copiar um trecho, não é cópia, não é copiar e colar, né? Agora ficou mais fácil, porque no computador o copiar e colar é muito fácil, né? Antigamente a gente ainda copiava escrevendo. Aprendi um pouco mais, né? Mas enfim, ele quer que a gente use as próprias palavras. Então, o nosso pai, ele também quer que a gente use as nossas próprias palavras. Ou se a gente usar aquelas palavras exatamente como estão ali, que a gente pense no sentido delas, tá? Porque não tem grande valor uma prece que não for feita com o coração, que não for feita pensando, utilizando a razão e utilizando a emoção. As duas coisas têm que estar unidas. Tá? Então, eu comecei a falar e me desviei, como a gente sempre fala para as crianças. Falam, quem que vai fazer a prece hoje, ou a inicial ou final da evangelização? As crianças não querem fazer. Uns pedem pelos amiguinhos, agradecem pela família, pelo alimento. Algumas crianças mais desinibidas ainda conseguem fazer. A maioria ou não quer ou se faz quer fazer o Pai Nosso. E tem alguma coisa errada com isso? Não tem, mas muitas vezes a criança, ela não pensa, porque o Pai Nosso é um pouco difícil às vezes para a criança entender. Então, por isso que a gente tem até a aula de prece, e a gente tem a aula do Pai Nosso, tá? Então, meus queridos, não façam preces na decoreba ou lendo sem pensar. Porque ou falar de memória uma coisa que você não, sobre a qual você não está pensando, não está sentindo, ou também ler uma prece sem senti-la, não faz muito sentido. E não é uma questão de quantidade, né? Que nem aquele rezar um monte de vezes, como é ainda costume, em algumas tradições e tal, mas a questão não é a quantidade, né? A questão é a qualidade, é o sentimento que se imprime ao fazer a prece, tá bom? Então, lendo, fazendo de memória, criando no momento, a prece só vai ter eficácia se ela for verdadeira, se ela sair do seu coração. Então, por isso que a gente treina com as crianças e tenta incutir essas ideias nelas, para que elas façam do coração, do que elas estão sentindo, né? Então, gente, era só isso. Preces inteligíveis. Preces que podem ser entendidas. Esse é o sentido desses itens aqui 16 e 17. Inteligíveis, que podem ser entendidas tanto por nós que proferimos a prece, quanto por aqueles que recebem a prece. Ok? Então, eu finalizo com a prece. Que nós todos possamos ser abençoados neste momento que é difícil neste plano, mas que também é difícil no plano espiritual, porque todos os espíritos estão aqui conosco, nos apoiando e sofrendo as vicissitudes que nós mesmos aqui sofremos. Então, que possamos seguir com segurança, que respeitemos as normas, que usemos máscara, que nos vacinemos, que cuidemos dos nossos entes queridos, para que possamos seguir melhor, para que possamos passar por essa fase que é necessária. Que deixemos de reclamar tanto, que agradeçamos mais ao nosso Pai, que tanto nos dá sempre. Fiquem com Deus e que assim seja.